Bom, boa tarde, então, pessoal. Obrigado pela participação. Então, dando continuidade no ciclo de seminários da CAP, né? Hoje teremos a apresentação do seminário Técnicas de Aprendizagem de Máquina aplicadas à imagem SAR para detecção de exploração madeireira seletiva na Amazônia brasileira. Esse seminário será apresentado pela doutora Thaisa. Ela é doutora em Geociência pela UNB, mestre em Sensoramento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, bacharel em Arquitetura e Urbanismo. Atualmente desempenha a função de analista em Ciência e Tecnologia no Instituto de Estudos Avançados, do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira. Ela é membro do Grupo de Pesquisa de Sensoramento Remoto aplicado a ambientes tropicais. Atua com pesquisas na área de sensoramento remoto e microondas, SAR, e aprendizado de máquina para o estudo de florestas tropicais. No IAV, é parte da equipe do projeto Piterene, cuja pesquisa concentra-se na autonomia de voos noturnos de drones, baseada em visão computacional. Então, agradecer à doutora Thaisa pela disponibilidade, pela apresentação, e a plateia está com você. Joia, Elcio, obrigada. Primeiro, só te perguntar se vocês conseguem me escutar bem. Sim, sim. Joia. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né, especialmente ao professor Rafael, que não pôde estar presente hoje, mas, por gentileza, Elcio, transmita o meu agradecimento a ele. Hoje eu vou apresentar para vocês, na realidade, o resultado da minha tese, né, que eu defendi recém no final do ano passado, bastante recente, em que eu usei, então, essas técnicas de aprendizagem de máquina, testei técnicas de aprendizagem de máquina para uma finalidade bastante específica, né, que é a detecção de exploração detecção de exploração seletiva de madeira na Amazônia. Esse é um tema que ainda não é tão explorado quanto o tema de desmatamento, que geralmente é o que a gente ouve mais falar. A exploração seletiva, que ocorre em larga escala na Amazônia, ela tem preocupado bastante em função do seu aumento e da sua ilegalidade, principalmente, mas as técnicas de detecção desse tipo de feição ainda precisam avançar muito, né, por conta de ser uma feição muito mais difícil de identificar do que o desmatamento. Então, logo eu vou explicar para vocês um pouquinho da diferença de uma coisa e outra, entre uma coisa e outra, vocês vão entender um pouquinho mais do que eu estou falando, né, do motivo dessa de tamanha dificuldade de identificação. Bom, falando um pouquinho especificamente do problema que eu abordei, então, durante o meu doutorado, legal ver esse artigo aqui, que é recém de 2021, em que os autores falam que as emissões de CO2, né, por conta da degradação florestal, excedem as emissões de CO2 por conta do desmatamento. O Brasil é um dos maiores responsáveis do mundo por emissões de origem, desse tipo de origem, né, de mudanças de uso da terra, né, que é conversão de uso da terra, que é isso, né, mudar o uso de um uso para outro. Por exemplo, você tem a cobertura florestal e muda essa cobertura para um pasto, uma plantação. Então, isso é mudança de uso e cobertura da terra. E o Brasil é um dos maiores responsáveis por emissão, se considerar essa área de emissões, né? E aí esse artigo, o interessante é que esse artigo mostra que a degradação florestal emite muito mais, segundo esse artigo, 3 vezes mais gases do efeito estufa do que o desmatamento. E o que é uma coisa e o que é outra, né? Quando a gente fala de desmatamento, não sei se vocês conseguem enxergar
o ponteiro do meu mouse, mas está aqui, esse aqui é um exemplo de desmatamento, né? Desmatamento é o corte total da floresta para conversão em outro uso. Então, o solo fica completamente exposto e nessa região converte esse uso para um outro uso. Então, esse outro uso pode ser um pasto, né? Então, coloca-se boi ali, faz um pasto, põe boi. Ou um outro uso pode ser plantio de alguma coisa, plantio de soja, plantio de feijão, plantio de alguma outra coisa. Mas o importante é entender que quando a gente fala de desmatamento, a gente está falando da retirada completa da cobertura vegetal em uma grande área. Quando a gente fala de degradação, a gente está falando de outros processos que degradam a floresta, mas não retiram, não deixam o solo exposto completamente, não retiram completamente a cobertura vegetal do solo, né? Então, quando a gente fala de incêndio, por exemplo, a gente está falando de um processo de degradação, que futuramente até pode se converter num processo de desmatamento, né, de retirada total da vegetação, mas é considerado, no momento inicial, um processo de degradação. As secas também, né, que têm sido cada vez mais frequentes e intensas na Amazônia, também ocasionam processos de degradação florestal, ou seja, não expõem completamente o solo. E a extração seletiva de madeira, que é o que eu estudei, né, durante o doutorado, é uma outra forma de degradação florestal, porque não expõe completamente o solo, mas retira parcialmente a cobertura vegetal para uma finalidade muito específica, que é o comércio de madeira. Esse comércio de madeira, considerando essas madeiras de origem de floresta tropical, no Brasil esse comércio acontece de maneira legal e de maneira ilegal, né? E um volume muito grande de madeira ilegal é exportado todos os anos para vários países do mundo. Então, é um problema que ainda, por conta da dificuldade de detecção, né, vocês vão de convir que detectar um desmatamento, que é a retirada total da vegetação, é muito mais simples, embora não seja simples também, mas é muito mais simples do que detectar a retirada de uma árvore para a comercialização da madeira, porque a cicatriz, né, deixada por esse tipo de atividade na floresta é uma cicatriz bem menor, né, bem mais discreta. Então, aqui são exemplos dessas cicatrizes deixadas na floresta, quando uma árvore é retirada. Então, aqui à esquerda dá para ver uma cicatriz, né, que a copa da árvore ainda parece caída lá no chão, né, os galhos, e aí fica esse buraco, mas por conta da sombra das outras árvores do entorno, não é tão evidente, tão visível que esse buraco aqui foi ocasionado por uma retirada de uma árvore, né? E à direita tem uma cicatriz também ocasionada pela extração seletiva de madeira, mas é uma cicatriz maior porque é uma cicatriz que refere-se à infraestrutura necessária para esse tipo de atividade. Nesse caso aqui da tela, o que vocês estão vendo aqui é um pátio de estocagem de madeira, né, onde coloca-se a madeira retirada, arrasta-se a madeira até esse ponto, e a partir desse ponto, então, o caminhão coleta a madeira e carrega ou através de um rio, ou através da estrada, para um outro local, ou para uma madeireira. Eu não sei se esqueci de testar o vídeo antes, né? Mas aqui eu filmei com um drone a retirada de uma árvore, o corte de uma árvore. Isso aqui é um corte legal, né? Por isso que a gente conseguiu fazer essa filmagem no momento que ela estava caindo. Mas o legal de ver esse vídeo, a intenção desse vídeo é exemplificar como é sensível, como é discreta essa cicatriz deixada quando uma árvore cai, né? Não é um grande buraco, né? A gente vê aqui mais acima, tem uma infraestrutura, estrada, né, que foi construída para arraste dessa madeira, mas a árvore mesmo que caiu, ela deixou uma cicatriz muito pequena. Então, isso tudo é para mostrar como é difícil a gente detectar. Imagina uma floresta de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, você detectar retiradas individuais de árvore, né, que são pequeníssimas feições, dado o contexto amazônico. Falando ainda a respeito do problema, né,
Uma outra dificuldade que a gente tem em monitorar ambientes amazônicos está relacionada à grande cobertura de nuvens ao longo de todo o ano nessa região. Aqui eu tenho um exemplo na tela de imagens Landsat do ano de 2008, que cobrem basicamente um ano de imagens, todas as imagens disponíveis ao longo de um ano, de uma determinada região qualquer, isso aqui, se eu não me engano, é do Mato Grosso, mostrando o que mostram essas imagens, que somente ali no mês de julho, né, que é essa imagem mais do meio, que eu tenho uma imagem limpa de nuvens, sem cobertura de nuvens. Nas outras imagens todas, há predominância de cobertura de nuvens. O que isso significa? Isso significa que para monitorar usando imagens óticas, que aqui na tela é o caso, né, são imagens de sensores óticos que dependem da reflectância da luz solar, eu tenho certa dificuldade de fazer um monitoramento sistemático várias vezes ao longo do ano, por conta de não ter imagens, dessas imagens estarem cobertas por nuvens, né, na maior parte dos imageamentos. Então, essa é uma dificuldade também de monitorar ambientes amazônicos, né? Nem sempre, apesar de termos aí diversos sistemas imageadores hoje que fornecem imagens gratuitas, nem sempre a gente tem essas imagens por conta da cobertura frequente de nuvens. Tem regiões da Amazônia, como é o caso do Amapá e o caso de Roraima, que essa cobertura de nuvens é praticamente ao longo do ano inteiro. Assim, não tem um momento do ano que a gente consegue uma imagem sem cobertura de nuvens. E aí, uma terceira dificuldade, né, que não está relacionada também ao alvo, mas muito mais relacionada à dimensão da região que a gente está tratando, né? São mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, considerando o bioma. Eu falei 5 milhões antes, porque eu estava considerando a Amazônia Legal, né, que o limite é um pouco maior, mas se a gente considerar só essa delimitação em vermelho, que a gente está falando aí do bioma Amazônia, a gente tem aí uma área de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, não é fácil monitorar sistematicamente um evento que é tão discreto numa região tão grande. Bom, então, compreendido o problema, o tamanho do problema que eu tenho, né, para abordar, vamos pensar um pouco em relação às ferramentas que eu teria disponíveis para tentar me ajudar a resolver esse problema, que é o problema de detecção desse tipo de feição. Para resolver especificamente o problema relacionado à cobertura de nuvens, a gente pode lançar mão de dados obtidos por sensores ativos. O que são sensores ativos? São diferentes dos sensores passivos, que são aqueles sensores óticos, são passivos, porque eles dependem da luz solar. Quando a gente fala de sensores ativos, são sensores que emitem, produzem a própria radiação, emitem essa radiação e recebem e gravam o retorno dessa radiação. Esse é o caso específico dos sensores SAR, né? Que são os radares de abertura sintética. SAR é o acrônimo de radar, a abreviação de radar de abertura sintética. Esses sensores, a bordo de satélites ou de aviões e até de drones hoje em dia, eles emitem, eles geram e emitem a própria radiação, recebem o retorno, né, o retroespalhamento dessa radiação e gravam esse sinal. Eles operam na região de micro-ondas, e existem várias constelações de satélites hoje em dia que têm esse tipo de sensor a bordo. Então, esse sensor também tem diversas características, assim como os óticos, né, em que são variáveis as bandas, são variáveis as resoluções espectrais, resoluções radiométricas, resoluções espaciais. Nos sensores SAR também existem parâmetros variáveis. Um desses parâmetros que variam de um tipo de SAR para outro é o comprimento de onda que eles operam. Né? Então, a gente tem aí no mercado, operando para estudos florestais especificamente, radares em banda X disponíveis, né? Temos radares em banda X, cuja onda tem 3 centímetros de comprimento, radares em banda C,
radares em banda L e radares em banda P. Os radares em banda L, que operam em banda L e banda P, são os radares de abertura sintética até então mais explorados para estudos florestais por conta de, em função dessa onda maior, eles proporcionarem uma penetração maior no dossel da floresta e uma interação maior com troncos e folhas e galhos. Então, a resposta, o retroespalhamento desse sinal, o que o satélite grava de retorno, está relacionado à estrutura dessa floresta, e não somente à superfície da floresta. Porém, a gente tem um crescimento no mercado muito grande de satélites que operam em banda X, microsatélites que operam em banda X. São duas principais constelações hoje que a gente tem, grandes que operam em banda X e outras constelações menores que operam em banda X, mas todas operando em banda X. Constelações, quando eu falo de constelações, é importante entender que são vários satélites que funcionam exatamente igual, que são satélites gêmeos, eles funcionam exatamente da mesma forma e têm a mesma órbita, e isso permite aumentar o tempo de revisita para determinado alvo. Como assim, tempo de revisita? Bom, eu consigo olhar para o mesmo alvo várias vezes, porque eu tenho vários satélites numa mesma órbita. Então, quando eu falo de constelações de satélites, eu estou falando de grupos, conjuntos de satélites que são idênticos, com características idênticas, e que têm uma mesma órbita e, portanto, permitem revisitar um alvo várias vezes, muitas vezes, até várias vezes ao dia, como é o caso dessas novas constelações que estão no mercado hoje. E aí, tudo que se pesquisava até então, né, e se tinha na literatura como ideal para estudo florestal, que era a aplicação de banda L, banda P e, no máximo, uma banda C, com o advento dessas constelações em banda X, os pesquisadores começaram a abrir os olhos, né, e tentar entender se esse tipo de banda não seria interessante também para estudo florestal, porque, afinal, o maior volume de dados que a gente tem hoje, né, está nessa banda. Então, é um campo aberto de pesquisa ainda, porque essas constelações são bastante recentes. Aqui tem exemplos, né, dessas constelações. Então, a constelação Cosmos Skymed, que é italiana, a Capella Space norte-americana, que também pretende lançar centenas de satélites. Tem um grupo lá formado por um satélite alemão, um espanhol, que é o Terra Saro, também SAR-X em Paz, e a constelação que o Brasil acabou de adquirir 2 satélites, que é essa constelação ICI finlandesa, que hoje já tem, em agosto agora, já tem 21 satélites em órbita, microsatélites em órbita nessa constelação. E eles pretendem aí nos próximos anos ter centenas de satélites em órbita, o que vai permitir monitorar um alvo várias vezes ao dia, né, visualizar o mesmo alvo várias vezes ao dia. Para a finalidade de monitoramento de alvos, principalmente alvos que são dinâmicos, isso é sensacional, né? Você poder visualizar o mesmo alvo várias vezes ao dia, isso é uma coisa que há poucos anos atrás era impensável e hoje já é realidade. E falando um pouco mais de ferramentas agora, então eu falei um pouco né, que eu tenho a disponibilidade desses dados que são um pouco, acho que até eu esqueci de falar, mas por eles serem sensores ativos, eles não sofrem tanta interferência da cobertura de nuvens, né? Então não dependem da luz solar para operar, não dependem da reflectância da luz solar para poder gravar o sinal, né, por não serem óticos, e portanto, como eles emitem o próprio sinal que recebem, eles não são tão sensíveis à presença de nuvens, né? Porque essa onda consegue atravessar a nuvem e retornar, porque o comprimento de onda é bem maior do que da região visível do espectro eletromagnético. Então, assim, o problema de nuvens, a gente já tem aí uma ferramenta que possibilita contornar esse problema. O problema, falando de ferramentas de análise dessas imagens agora, né, eu tenho as imagens, e agora como que eu analiso e detecto esse alvo nas imagens?
Eu fiz isso aqui, fiz hoje, ontem, quando eu estava montando a apresentação, uma pesquisa rápida no Google Acadêmico, usando algumas palavras-chave, como SAR, floresta tropical e extração seletiva de madeira, alguma coisa assim. E os primeiros, pegando todos os artigos lá desde 2018, a gente vê que todos, absolutamente todos esses artigos, os primeiros da lista, estudam, exploram ferramentas de aprendizagem de máquina para essa finalidade. Então, assim, o que está sendo feito hoje e os melhores resultados que estão sendo obtidos para a detecção de alvos em imagem SAR usam essas ferramentas de classificação baseadas em aprendizagem de máquina. Então, esse é o estudo da arte, né? É isso que está sendo feito e testado e apresentado os melhores resultados hoje para a detecção de alvos em imagem SAR. E onde que está isso aqui? Deixa eu só tentar sumir com esse... Não sei onde que eu sumo com essa barrinha aqui de cima. Bom, deixa para lá. Vocês enxergam essa barrinha aqui em cima? Ela está cobrindo parte da apresentação, né? Não dá para enxergar a barrinha, não. Aparece? Para mim, não. Não? Ah, então só para mim. Tá, já é. Bom, então, dentro dessas técnicas de aprendizagem de máquina, as técnicas que estão aqui dentro dessa caixinha de aprendizagem supervisionada para classificação de dados de sensoriamento remoto, tanto óticos, principalmente óticos, quanto dados SAR, estão aqui dentro desse galho da árvore aqui, né? Dessa ramificação. Então, nossa, gente. Então, essas técnicas, elas têm apresentado excelentes resultados, só que elas focam muito, e assim, se eu for chutar um número, né, 95% dos testes realizados ainda são realizados em imagens óticas, usando essas técnicas. Porém, todos os artigos apresentando essas técnicas aplicadas a dados SAR também têm apresentado resultados superiores àquelas técnicas tradicionais de análise e classificação de dados SAR. Então, bom, a ferramenta que está na mesa, né, a ferramenta que está sendo testada e que tem apresentado resultados, bons resultados, é essa. E por isso eu escolhi testar essas ferramentas também para esse tipo de alvo específico que ainda não havia nenhum tipo de estudo juntando essas técnicas e esse tipo de imagem que eu estou propondo para esse alvo específico. Bom, eu falei quando estava apresentando o slide anterior, mas se eu chutasse um valor, 95% dos artigos mostrando resultados usando essas técnicas de aprendizagem de máquina em imagens, para classificação de imagens satelitais, focam ou em dados óticos, né, imagens óticas provenientes de sensores óticos, Landsat, Sentinel, principalmente, que são dados gratuitos que estão disponíveis, ou em fusões, tem muito artigo também mostrando bons resultados na fusão entre dados óticos e dados SAR. Então, essas técnicas, elas estão ainda, eu diria, pouco exploradas e pouco desenvolvidas para a imagem SAR. Ainda é um campo de pesquisa extremamente aberto, que ainda exige muita investigação, é a aplicação dessas técnicas especificamente para esse tipo de dado, para dados SAR. E quando eu considero, então, essa problemática que eu estou abordando, mais ainda, que é uma problemática bastante complexa. E aí, quais são as principais ferramentas, as principais técnicas que vêm sendo usadas? E aqui, mais ou menos, numa ordem que apresenta, numa ordem de ocorrência dentro da literatura, né? Fazendo uma revisão, assim, o que mais ocorre é o uso
do Random Forest para a classificação de imagens. Então, a maioria dos artigos aí explora a técnica Random Forest para poder classificar, para classificação de imagens ópticas. Em ambientes florestais, uso da terra, uso e cobertura da terra, mudança de uso e cobertura da terra, principalmente. E aí, em ordem, tem aí as técnicas de SVM, AdaBoost, e por fim, um pouco menos explorado, as técnicas, as redes neurais artificiais, são menos exploradas ainda, né? Isso fazendo bem geral uma revisão do que aparece aí hoje na literatura. Então, baseado nesses dados, nesse problema que eu mostrei, né, em toda essa problemática, no que eu tenho e conheço de ferramenta que vem sendo testado para outras finalidades e apresentado bons resultados, qual foi a hipótese que eu construí, né? A minha hipótese é de que é possível reconhecer, mapear e quantificar a intensidade de exploração seletiva de madeira em uma região aí específica, né, de floresta ombrófila densa na Amazônia, usando essas técnicas de aprendizagem de máquina e usando esse tipo de dado SAR em banda X. Então, é bastante específico, né? Esse tipo de técnica para esse tipo de dado e esse tipo de problema. Esse tipo de problema já foi abordado na literatura, mas com outras técnicas e principalmente com outros tipos de dados, né? Qual é a limitação do que vinha sendo feito até então? Tem algumas limitações, né? Mas a principal delas é que todos os estudos que foram feitos anteriormente, eles são muito pontuais e não permitem que serem transformados em metodologias sistemáticas e operacionais de monitoramento. Por quê? Porque dependem de dados que são muito complexos, que o processamento é muito complexo e que a aquisição é muito mais demorada, né? Por exemplo, se eu for trabalhar com dados interferométricos, como é o caso desses artigos que estão sendo apresentados aqui, eu preciso de 2 passagens coerentes de satélites, de 2 satélites idênticos, com características idênticas, para gerar o dado interferométrico. Então, se eu preciso de 2 passagens, já começa a complicar a minha análise do ponto de vista temporal, né? Eu dependo de mais tempo para adquirir o dado. E depois o processamento desse dado, né, para geração de resultado também é bastante complicado. Então, essas componentes todas acabam complicando a operacionalização, né, a geração de um sistema operacional de monitoramento de um ambiente que tem 5 milhões de quilômetros quadrados. Mas já foram feitos estudos, aí, nesse caso aqui, mostrando que é possível detectar esse tipo de feição a nível de árvore que foi retirada, só que usando aqui, né, um outro problema, imagens submétricas, né, imagens com resolução espacial submétrica, imagem SAR com resolução espacial submétrica. Então, é outro problema, esse modo de imageamento que permite uma resolução espacial submétrica, ele permite só o imageamento de uma pequena área ao mesmo tempo. Aí, imagina eu imagiar 5 milhões de quilômetros quadrados em quadradinhos de 5 por 5 quilômetros, 10 por 10 quilômetros, né? Eu vou ter milhares de imagens no final das contas e vai virar a coisa toda vira um mosaico quase impossível de analisar, por conta do volume de dados. E o tempo também que eu levaria para imaginar uma Amazônia inteira em quadradinhos de 5 por 5 quilômetros, 10 por 10 quilômetros, enfim. Bom, então o objetivo, que está relacionado à minha hipótese, obviamente, é explorar o potencial dessas imagens SAR multitemporais em banda X, e essas técnicas de aprendizado de máquina, que têm apresentado bons resultados para outras finalidades, para essa identificação e mapeamento e quantificação da intensidade de exploração madeireira na Amazônia.
Aí vem um outro problema, né? Que é um problema que a gente é bastante recorrente aí na pós-graduação. A gente, né? Como é que a gente desenvolve uma técnica se a gente não tem dados para trabalhar, né? A gente precisa ter dados. E o legal de trabalhar com esse tipo de feição é que, como na Amazônia existem operações legais de extração seletiva de madeira, eu consigo muitos dados, sobre essas áreas que são concedidas para exploração legal. Então, embora a ferramenta sirva, e no final das contas a ideia é conseguir detectar a exploração ilegal, o algoritmo foi todo treinado numa área de exploração legal, porque é nessa área que eu tenho dados em que eu consigo validar, né, com os quais eu consigo validar o resultado das minhas análises. Então, todo o desenvolvimento do trabalho foi feito em uma área com diversas fontes de dados disponíveis, né? Que fontes de dados são essas? Então, primeiro aqui falando um pouco sobre a área, é uma área de concessão florestal que fica lá em Rondônia, se chama Floresta Nacional do Jamari. Essa floresta, o governo federal concede a uma empresa anualmente para que essa empresa explore de maneira sustentável madeira nessa área. Para que a empresa explore de maneira sustentável a madeira, a empresa precisa fazer um inventário de todas as árvores que tem na região e apontar quais daquelas árvores serão cortadas e quais serão mantidas. Existem critérios para isso, obviamente. Portanto, a empresa tem o inventário, né, uma lista de todas as árvores que tem na região, que tem naquela região em que ela vai explorar, e georreferenciadas todas as árvores que ela vai tirar e as que vai manter. As que vão ser retiradas, tanto as que vão ser retiradas quanto as que vão ser mantidas, estão listadas e caracterizadas, né? Então, é uma árvore que tem uma copa de tal tamanho, a espécie é essa, ela tem um DAP, né? De tanto, enfim, todas as características, tem tal altura, então todas as características estão listadas. Então, eu sei a árvore que foi retirada e as características dessa árvore que foi retirada. Isso é super importante para esse tipo de trabalho. Eu também tinha disponíveis imagens, como o Serviço Florestal, que é quem concede essas áreas para exploração. Ele vem testando ao longo dos anos diversas ferramentas para fazer o monitoramento dessa concessão, né? Porque concede para a empresa, mas tem que monitorar se a empresa está fazendo aquilo que ela realmente disse que ia fazer. Então, o Serviço Florestal tem também imagens disponíveis, né? Imagens de radar, imagens de radar disponíveis em várias datas, antes da exploração e depois da exploração, durante a exploração e depois da exploração, inventário florestal com as características de cada árvore e a localização de cada árvore que foi retirada, e o imageamento LiDAR, né, feito com laser scanner aerotransportado, que o Serviço Florestal contratou antes da exploração e após a exploração. O dado LiDAR é bem interessante porque você consegue ver tridimensionalmente, né, as árvores que estão na região, todas as árvores da região, e não só as árvores, mas toda a infraestrutura que está abaixo da copa das árvores. Então, se tem uma estrada, uma trilha de arraste, né, a árvore foi arrastada e gerou uma cicatriz ali, uma trilha. Essa trilha é possível perceber também, né, no dado LiDAR, porque é um tipo de imageamento que consegue penetrar por entre a copa das árvores e chegar até o chão. Então, tem informação do chão, do tronco, dos galhos, das folhas, dependendo, logicamente, do modo de imageamento que foi setado para aquele trabalho específico. Bom, e falando um pouco do método, como que eu fiz isso, então? Eu tenho todos esses dados, e aí como que eu explorei esses dados para tentar identificar essas extrações? Bom, em primeiro lugar, eu precisava saber onde estão as extrações para treinar, né? Estou falando de um algoritmo de aprendizagem de máquina
supervisionado, né? Aprendizagem supervisionada. O que é aprendizagem supervisionada? Eu preciso fornecer dados, informações, né? Eu preciso dizer onde está o que eu estou procurando e quais são suas características. Então, eu preciso saber onde estão essas árvores que foram retiradas. Primeiro passo, né? Foi o primeiro passo do trabalho, e eu diria que o mais trabalhoso, e rodar as técnicas depois foi bastante simples, mas o mais trabalhoso foi treinar o algoritmo, né? Treinar bem treinado, com informações bem fiéis à realidade. Eu acho que esse passo é fundamental quando a gente está trabalhando com esse tipo de técnica. Então, vamos lá. Eu tinha o imaginamento com laser scanner antes e depois da extração. E se eu comparo, né, ali nessa imagenzinha em preto e branco é possível ver, né, o antes e o depois. Aqui está a mesma estradinha, antes e depois. Eu consigo ver as árvores que foram retiradas. Essas árvores maiores aqui, que estão mais claras, né, elas não estão aqui nessa segunda imagem. Então, aqui eu já consigo identificar, se eu faço uma razão entre essas duas imagens, eu consigo identificar onde estão as árvores que foram retiradas. Tá, mas eu não posso confiar única e exclusivamente nesse dado. Então, eu pego esse dado aqui, já tem um primeiro indicativo de que essas foram esses são os meus casos, né, de árvores que foram retiradas. Poligonizei e cruzei posteriormente com, não aparece aqui, mas cruzei posteriormente com os dados do inventário, né? Então, onde eu tenho uma mancha dessas, que diz aqui foi retirada uma árvore, e tem um pontinho que é apontado no inventário como sendo uma árvore que foi retirada, é uma evidência inequívoca de que ali naquela posição foi retirada uma árvore ou um conjunto de árvores. Então, aquela minha verdade de campo. Bom, aí, logicamente, vem todo um procedimento, que eu não vou entrar em detalhes aqui, de processamento das imagens de radar, né? Imagens de radar a gente recebe geralmente em formato complexo, e a partir dessa imagem em formato complexo, a gente processa essas imagens para gerar uma imagem, uma matriz, né? Uma imagem no formato de matriz, e aí você pode gerar várias matrizes com várias informações. Eu trabalhei especificamente com coeficiente de retroespalhamento, que é gerado a partir do dado de amplitude, mas eu posso também trabalhar com dado de fase, enfim. Dados SAR permitem a gente trabalhar com diversos tipos de informação. Eu trabalhei com o dado de coeficiente de retroespalhamento, que é gerado a partir da imagem de amplitude. Então, todo esse processamento das imagens SAR também é bastante complicado, a gente chegar a uma matriz, né, que mostra o coeficiente de retroespalhamento. Bom, eu tenho uma imagem que foi obtida antes e uma imagem que foi obtida após a extração de madeira. Eu gerando o coeficiente de variação entre essas duas imagens, geradas antes e após a extração de madeira. Altos coeficientes de variação significam que houve uma variação e, portanto, provavelmente ali teve uma mudança, né? Houve uma variação, houve uma mudança, e que mudança foi essa? Provavelmente, não posso afirmar com 100% de segurança, mas provavelmente foi uma árvore que foi retirada, né? Eu estou no meio da floresta, teve uma variação grande, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu ali foi, provavelmente, né, como estou trabalhando com uma área de extração madeireira, uma árvore que foi retirada. E aí eu vetorizei todos esses coeficientes de variação a partir de 0,4 e gerei aí milhares de polígonos candidatos à extração seletiva de madeira. Então, são candidatos, eu não posso afirmar com 100% de segurança que esses polígonos são extrações, mas são todos candidatos. E desses polígonos eu gerei vários atributos espaciais desse polígono. Então, eu estou gerando os atributos desses polígonos, ó. Área, o perímetro, a compacidade, convexidade, solidez, circularidade, fator de forma, alongamento, ajuste retangular. Então, são todos atributos espaciais, atributos de forma desses polígonos. Então, para cada polígono desse aqui, são centenas de milhares de polígonos, eu gerei todos esses atributos espaciais.
Então, agora eu tenho polígonos com atributos espaciais. E também fiz um mapa de agrupamento desses polígonos. Por que um mapa de agrupamento? Porque eu pensei assim, bom, alguém que vai explorar madeira numa região não vai lá tirar uma árvore e vai embora, até porque esse tipo de atividade é uma atividade bastante cara, né, e que demanda uma infraestrutura. Então, ninguém abre uma estrada e puxa um trator, sei lá da onde, para uma região muitas vezes inóspita e sem infraestrutura para tirar uma árvore e ir embora. Isso é economicamente inviável. Então, falando especificamente de extração ilegal, se eu quiser identificar extração ilegal, me importa um agrupamento de árvores que foram retiradas. Por isso, eu também gerei um mapa de agrupamento, né? Onde eu tenho um agrupamento maior de polígonos, é um indício maior de que ali houve uma atividade de extração seletiva. Onde eu não tenho agrupamento, ou uma extração que acabou de começar, não importa, né? A retirada de uma árvore, ou então é uma árvore que caiu, que morreu por algum outro motivo. Isso acontece. E aí eu também gerei atributos de textura e atributos espectrais para esse polígono, né? Então, que atributos são esses, né? Atributos, já vieram lá os atributos espaciais, eu gerei outros atributos, né? Contagem, somatório, média dos pixels de dentro desse polígono. Desvio padrão, mínimo, máximo, range, minoria, maioria, variância. E outros atributos texturais, média, variância, homogeneidade, contraste, similaridade, entropia, isso sempre usando esses polígonos e as imagens SAR. Então, agora eu não tenho mais simplesmente polígonos, eu tenho polígonos populados com muitos atributos, são centenas de atributos. Texturais, espectrais e espaciais. Então, eu gerei atributos para cada um desses polígonos. Então, cada um desses polígonos aqui tem dezenas de atributos e são centenas de milhares de polígonos com dezenas de atributos. E agora, eu pegando todos esses polígonos candidatos à extração e juntando com aqueles lá que eu sei que são extração, eu pego só aqueles que eu sei que são extração e falo, ó, para ser extração ele tem que ter essas características aqui. Para ser extração, para ser realmente uma extração, tem que ter essas características. Então, tem que ter características espectrais, tem que ser essas, características espaciais, tem que ser essas, características texturais, tem que ser essas. O resto que fugir desse padrão, né, provavelmente não é uma extração. E aí, treinei o algoritmo usando aqueles dados, né, validados, que eu tinha certeza do que eram. Aí fiz todo o treinamento, usando o conjunto, né, dividindo o conjunto em treinamento e teste, né, para a região que eu tinha dados de validação, e rodei os algoritmos de aprendizagem de máquina, depois gerei matriz de confusão. E, bom, aqui eu gerei todos os atributos. Aí, em conversa com o Elcio, né, ele falou assim, vamos tentar deixar agora uma rede pré-treinada gerar esses atributos, né? Não vamos nós gerar esses diversos atributos, vamos deixar uma rede pré-treinada e a gente resolveu testar isso também. Então, a gente usou uma rede neural convolucional pré-treinada, várias, na verdade, testamos várias arquiteturas e para ver, então, em cima dessas imagens do que a gente sabia que era extração seletiva e do que não era extração seletiva, se esse tipo de rede que usa, que está pré-treinada com outro tipo de alvo, mas que já tem seus pesos definidos, conseguiria ou não separar o que era extração seletiva de não extração. Então, nesse caso, especificamente, não foi a gente que extraiu atributos, a gente jogou as imagens, né, de verdade de campo na rede, e vamos ver se ela consegue separar o que é extração do que não é extração. E por último, que um dos objetivos também da tese era estimar a intensidade da exploração, foi usada uma técnica de agrupamento, né, chamado DB-Scan, uma técnica que é bastante usada em meteorologia, para, a partir do agrupamento de árvores que foram retiradas, tentar detectar
a intensidade dessa exploração, ou seja, a quantidade retirada por área, né? Então, quanto que eu tenho de extração por área em cada um desses agrupamentos, né? Se eu tenho uma maior extração, uma maior quantidade de extração por área, isso geralmente caracteriza uma extração ilegal, né? Na extração ilegal não há esse cuidado de retirar, de ter um impacto pequeno, né, na atividade de extração. Então, geralmente, retira-se muita árvore por hectare. Uma extração legal, esse cuidado é bem evidente, retira-se uma quantidade menor de árvores por hectare. Então, foi testado esse método também de agrupamento para tentar estimar a intensidade dessa exploração. E aí, como resultado, foram bastante interessantes os resultados, né? Bom, primeiro analisando os dados, se eu analisasse os dados friamente, né, os dados estatísticos dos candidatos à extração e não extração, era muito difícil para uma análise visual desses dados, uma análise estatística, separar uma coisa da outra. Então, sem uma ferramenta capaz de analisar de maneira não linear esses dados, eu jamais conseguiria separá-los por análises estatísticas simples. Então, isso foi legal perceber. E aí, usando, aí aqui os resultados das técnicas que foram empregadas, mas o interessante foi ver que foram obtidas acurácias e precisões acima de 90%. E visualmente, que aqui, eu acho que não fica muito visível, mas assim, visualmente, depois das imagens eu vou tentar mostrar, era quase impossível a gente separar uma coisa da outra, né? As feições são muito, muito similares. Talvez aqui dê para ver um pouco, né? Dentro desses polígonos aqui, né? É bastante difícil você entender o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? O que é extração e o que não é. E a rede dividiu aí, separou com acurácias e precisões superiores a 90%. Quase todas elas tiveram acurácias e precisões acima de 90%. Foram testadas variações, obviamente, eu não quis mostrar aqui para não prolongar a apresentação, mas muitas variações de hiperparâmetros. E aí aqui eu apresento, obviamente, os melhores resultados que foram obtidos. Mostrando a matriz de confusão, né? 97% de não extração, acerto de não extração e 87% de acerto de extração. Aqui, usando o método AdaBoost, foi que os resultados não foram tão bons. Esse método AdaBoost foi testado com diversas árvores de decisão, né? Usando redes neurais artificiais, aí quase 90% de acerto na extração, com acurácias e precisões superiores a 95%. Isso aqui é bem interessante, seria legal até eu ter feito um zoom nessa imagem para mostrar, né? Isso aqui é a imagem, a primeira seleção, eu peguei o coeficiente de variação lá no começo da metodologia que eu mostrei e separei todos os candidatos à extração, fatiando o coeficiente de variação a um valor de 0,4. Então, tudo que apresenta, todo pixel que apresenta um coeficiente de variação maior que 0,4 entrou aqui. Então, essa imagem da esquerda é uma imagem, o coeficiente de variação entre a imagem de janeiro e junho. E a imagem da direita é o coeficiente de variação entre a imagem de junho e outubro. Na imagem da esquerda, dá para perceber, inclusive, que tem algumas faixas mais escuras, amarelas, ou seja, aqui nessas faixas foram selecionados mais polígonos, né? Provavelmente essas faixas ocorrem em função de algum problema do sensor, de calibração do sensor. Então, essa imagem, quando foi adquirida, havia algum problema de calibração do sensor e por isso ela está apresentando bastante ruído. E aqui na de baixo, nas imagens de baixo, já tem os resultados, né? Após passar a rede, o que sobrou como sendo extração de fato. E aí a gente percebe que essas strips, essas faixas mais escuras, elas inclusive somem, aparece alguma coisa aqui de ruído ainda, mas em geral sumiram essas faixas. E os agrupamentos que aparecem aqui em amarelo mais densos, agrupamentos mais densos, são de fato as regiões em que houve extração. Aqui em cima, a extração legal,
E aqui embaixo, extrações ilegais. Eu avaliei também, eu acho isso super importante, sempre avaliar por que a rede não está acertando 100%. Né? Por que não está acertando 100%? É culpa da rede, ela não está tendo capacidade de identificar o alvo, ou é problema do alvo? O alvo tem algum problema. E é interessante a gente fazer esse tipo de análise, porque a gente pode ver aqui, por exemplo, eu tenho uma árvore que foi retirada, mas que na imagem SAR, se eu pego a imagem SAR de junho e a imagem SAR de outubro, eu não vejo diferença nenhuma. Como é que a rede vai identificar uma árvore que lá no inventário florestal ela consta como tendo sido retirada, mas ela não representa diferença nenhuma entre as imagens SAR? E aí, quando eu olhei a imagem LiDAR, a imagem de laser, eu vi que era uma copa bem pequena e ela é mais baixa que as copas que estão do lado. Então, provavelmente, essas copas aqui, mais claras, elas fazem uma sombra nessa copa da árvore que foi retirada e, portanto, tanto antes da retirada quanto depois não é possível enxergar. Isso se dá em função da visada lateral do sensor SAR. O sensor SAR não opera em nadir, né, por conta dessa necessidade da trigonometria como alvo, né, essa visão lateral, não é possível adquirir as imagens em nadir, né, sempre ele opera com visada lateral. Então, é legal sempre a gente avaliar, né, no final de tudo, por quê? Por que errou? Por que não estou conseguindo chegar a 100%? E a gente, analisando o dado, quando você tem disponíveis esses dados para validação, a gente começa a enxergar, entender por que determinadas coisas acontecem. As redes neurais convolucionais, então, né, em que eu não tive que fazer nada além de fornecer para ela elas são redes pré-treinadas, eu tive que fornecer somente as imagens, né, do que era extração, e mesmo assim, né, com muito menos esforço, porque eu não gerei nada de características do alvo, né, das feições, apenas fornecer as imagens, mesmo assim eu consegui lá acurácias e precisões superiores a 90%, usando diferentes tipos de dados de entrada, tanto a imagem SAR, o coeficiente de variação, quanto outros subprodutos dessas imagens SAR também de antes e depois que eu testei diversos subprodutos. E aí com acerto para extração aí de sempre mais de 80% de acerto. Isso é bem superior a qualquer técnica que já havia sido empregada para essa finalidade de detecção de extração seletiva de madeira. Mesmo nos testes de generalização que foram feitos, como assim, testes de generalização? Bom, eu apresento para a rede regiões das imagens que não haviam sido apresentadas ainda para ela, né? São novas, são outras regiões da imagem. Então, mesmo assim, eu consegui acurácias e precisões altas e acerto aí para classe de extração superior a 85%. Aqui só uma aproximação da imagem de antes da classificação, então aqui todos os candidatos, eu tenho todos os candidatos à extração e não extração, e aqui após a classificação, restando apenas em vermelho aqui o que de fato é extração seletiva. Pode ter outra coisa que não é extração? Pode ter outra coisa que não é extração seletiva, né? Tem árvores que caem por motivos naturais, mas geralmente essas ocorrências estão isoladas. Então, onde a gente tem grupos, né? Grupos de árvores, provavelmente é onde aconteceu a extração. Aqui, com certeza, porque são regiões que foram exploradas legalmente, portanto, tem dado, né, de validação para a gente poder checar o resultado. E aqui, nessas outras regiões, a gente tem um dado também que eu vou mostrar um pouco para frente, que permitem também ter certeza de que a rede identificou corretamente áreas de extração ilegal de madeira. Né? Então, aqui, alguns resultados das redes neurais convolucionais, que também acima de 80% de acerto para a classe de extração.
E usando o método DB-Scan, foram feitos os agrupamentos, a partir de testes foram definidos os parâmetros que foram usados nesse método, né, que são 2 parâmetros, basicamente o tamanho mínimo do grupo, então a menos de 5 feições não me interessa, e a distância máxima entre as clareiras, que foi definida em 60 metros a partir de uma análise das áreas de extração legal. Né? E aí aqui o resultado desse agrupamento. A partir desse agrupamento eu consigo calcular então a intensidade da exploração, quantas árvores foram retiradas por área. Então, como que eu validei o dado de extração ilegal, né? Então, aqui, ó, a rede identificou vários polígonos, que são os que estão em rosa, né? Os que estão em magenta. Os que estão em magenta, as redes detectaram como sendo extração. Só que eu não tenho o inventário florestal, não tenho os dados LiDAR para validar. Mas o INPE, dentro do projeto DETEX, delimita áreas impactadas por extração ilegal de madeira. Então, esses polígonos em amarelo, eles confirmam que as detecções que aconteceram dentro dessa área em amarelo são, de fato, extrações ilegais de madeira que aconteceram nesse ano. Ah, mas tem polígonos ali que não aparece extração dentro e tem outros polígonos que não coincidem, né? Que tem o magenta, mas não tem o amarelo. Bom, temporalmente as coisas não são idênticas, né? O amarelo e o magenta não são idênticos em temporalidade. Então, pode ser que polígonos que apareçam aí em magenta não tenham sido ainda identificados pelo INPE, pode ser o contrário também. E ainda tem uma outra coisa, que é a diferença de método, né? O INPE mapeia áreas impactadas por extração seletiva, né? Áreas de degradação florestal. Eu estou identificando cada clareira de cada árvore que foi retirada. Então, são metodologias, são imagens diferentes, metodologias diferentes, resoluções diferentes, que não são totalmente comparáveis. Então, obviamente que haverá diferenças entre os resultados. Mas a gente vê uma grande coincidência aqui entre a área que o método que eu apliquei detectou e o método que o INPE usa para detecção de degradação florestal detector. Bom, então, rápidas conclusões. É possível, sim, identificar a nível de árvore, e isso é sensacional para esse tipo de finalidade, né? Estou identificando a nível de árvore retirada e não de região impactada. A extração seletiva de madeira em SAR em banda X. As técnicas de aprendizagem de máquina apresentaram bom desempenho nessa tarefa. As redes neurais convolucionais são alternativas que reduzem as etapas de processamento, ou seja, eu não preciso extrair atributos, né, das imagens, toda essa etapa super complicada e morosa de pré-processamento, ela é eliminada usando essas redes, e apresentam um desempenho semelhante às outras que foram testadas. A presença de speckle, isso eu não cheguei a mencionar na apresentação, mas a presença de ruído, speckle é um ruído, até pouco tempo era chamado de ruído, agora é chamado de efeito, é um efeito inerente das imagens SAR, por conta do tipo desse tipo de sinal. Ele não interferiu significativamente na qualidade do resultado. Então, a filtragem desse tipo de efeito, lógico que mais estudos têm que ser feitos para chegar plenamente a essa conclusão, mas eu percebi pouca interferência da presença do speckle na qualidade dos resultados. Esse método de agrupamento DB-Scan, ele pode ser uma alternativa para estimar a intensidade de exploração, e aí eu deixei como sugestão a aplicação de técnicas de aprendizagem de máquina baseadas em segmentação semântica, que é um trabalho que vem sendo feito, que já foi feito, inclusive deve ser apresentado aí nas próximas semanas por um colega, Bruno Dantas, e junto com outros colegas que desenvolveu esse avanço, usando esses dados. Bom, aqui são as principais contribuições desse trabalho, né? O uso dessas técnicas para essa finalidade específica, o uso da banda X nesse modo de imageamento para esse tipo de alvo específico também,
e a filtragem de imagem SAR, que também foram diversos testes que geraram, inclusive, um artigo que foram feitos para ambientes florestais. Aqui só mostrando uma dessas detecções mais de perto, né? Então, aqui em amarelo é uma detecção, e a imagem que está por baixo é um imageamento de drone, que foi feito antes e após a exploração, e aqui está a árvore que caiu, né? Então, aqui a detecção e a árvore, é possível ver a cicatriz deixada por essa árvore, e lá embaixo a gente confirmou, então, o tronco recortado, o tronco cortado, que confirma que essa árvore foi retirada. Então, é isso aqui, é disso que eu estou falando, né? Identificação individual de cada árvore, individual, né? Das cicatrizes das árvores que foram retiradas, e não de uma área impactada pela extração seletiva. Isso é um avanço imenso na área de sensoramento remoto. E é isso. Agora agradeço de novo pela atenção de todos vocês. Estou aberta a questionamentos, se houver. Obrigada. Bom, doutora Thaisa, muito obrigado pela excelente apresentação, bastante interessante, né? Muito aplicado e o resultado aí, bons resultados, né? Então, a gente abre agora para perguntas, pessoal. Então, podem abrir o microfone ou podem postar aqui no chat, como vocês acharem melhor. Enquanto isso, eu vou fazendo perguntas, então. Desculpa, o Garcia, vamos lá. Isso, eu tenho uma pergunta. Parabéns, Thaisa, muito legal sua apresentação. Eu me interessei particularmente, que eu estou entrando nesse mundo de imagem SAR, e eu queria perguntar se você teve, qual a resolução das imagens e se você teve algum problema com o uso de memória, com o uso delas. Sim, legal. Não, é legal essa pergunta porque eu acabei de perceber que eu esqueci de falar, esse é um detalhe bastante importante. Eu usei imagens com 3 metros de resolução, adquiridas no modo Strip Map. Essas imagens que eu usei foram imagens da constelação Cosmo Skymed, que é uma constelação italiana, né, que tem 4 satélites hoje. Esse modo de imageamento, Strip Map, permite faixas aí de, acho que são 80 quilômetros de largura de faixa, então não é como o modo Spotlight, que é aquele modo que pega faixas pequenas, né, permite faixas mais largas, então possibilitaria o imageamento da Amazônia inteira em algum tempo, considerando que é uma constelação de 4 satélites. Mas eu gostaria mesmo de ter testado os dados da constelação ICI, que é essa constelação que o Brasil comprou, né, 2 satélites, e que até ano que vem deve ter centenas de satélites na constelação. Então, a gente teria uma mesma cobertura de um alvo várias vezes por dia. Porém, nós não tínhamos dados, programação de imageamento que coincidisse com a retirada das árvores, né? Isso dificultaria, então, bastante o trabalho, né? Então, pela indisponibilidade de dados, eu não consegui trabalhar com dados dessa constelação. Sobre processamento, não tive dificuldade nenhuma em processar. O processamento das imagens SAR é bastante custoso, isso certamente só que eu trabalhei com uma faixa, né, com uma imagem, certamente aumentando isso para nível de Amazônia, a gente teria uma limitação na capacidade de processamento. Mas a geração desses resultados não foi nada que eu não conseguisse trabalhar com o meu próprio computador para uma faixa, né, com o meu próprio laptop, sem problema nenhum. Consegui rodar tudo de maneira bastante rápida e sem problemas de processamento. Okay. Claro Obrigado. que a gente pensando numa área muito maior, né, pensando em Amazônia, a gente teria que otimizar isso de alguma forma. Inclusive, na tese, eu coloco os tempos de processamento. Essa era uma variável que, para mim, era muito importante, porque uma coisa é eu processar uma faixa em 1 hora, né? Outra coisa é eu pensar em extrapolar isso para 5.000 quilômetros quadrados, Uhum. né? 5 milhões de quilômetros quadrados, quer dizer.
Então, o tempo de processamento, 1 hora vai virar um tempo absurdo. Então, o tempo também é uma coisa que lá na tese, até consegue depois ter acesso à tese, eu levei em consideração. Então, as técnicas, como elas tiveram resultados muito parecidos, eu adotaria uma técnica que apresentou um tempo menor de processamento, no final das contas. O tempo menor é bastante importante. Perfeito, obrigado. Garcia, obrigado pela pergunta, né? Mais alguém tem perguntas? Oi, Elcio. Opa! Oi, aqui é o Denis. Ô, Denis, vamos lá, Denis, à vontade. Tudo bem? Não, eu só fiquei com dúvida. Primeiramente, parabéns pela apresentação, Denis. Eu só fiquei com dúvida quanto é o tempo de processamento que você está falando, é o tempo de treinamento, ou o tempo de predição, e seria, se fosse, no caso de predição, a predição da imagem inteira? Uhum. As duas coisas, né? Tudo, na verdade. Eu tenho vários tempos que eu levei em consideração. Uma coisa que não tem como fugir, o tempo de processamento da imagem. Então, assim, para eu transformar a imagem, o sinal complexo numa imagem, eu já levo um tempo. Considerando que eu estou trabalhando com imagem com coeficiente de retroespalhamento, esse tempo eu não tenho como fugir dele, né? Eu demando esse tempo de processamento da imagem, que é o maior tempo, na verdade. O tempo de processamento de imagem de SAR é o maior tempo que eu gastei, certamente, em tudo isso. Depois, o tempo de treinamento. O tempo de treinamento eu levei em consideração, isso está tudo tabelado lá na tese, né? Os tempos que eu levei para treinamento. E depois o tempo para teste e o tempo para testar a capacidade de generalização. Esse foi o maior tempo, porque eu rodei uma rede treinada numa área teste, numa área controlada, eu rodei para a imagem inteira. Então, eu estou falando aí de uma imagem que tem, em tamanho de imagem, ela tem 5 gigabytes, né, uma imagem. E aí, para rodar isso para a imagem inteira, eu levei menos de 1 hora, aproximadamente. E aí, como o tempo importava muito, eu podendo eliminar, por isso que até o Elcio deu essa ideia de a gente testar as redes neurais convolucionais. Eu eliminar essa etapa de geração de atributos é bastante importante, porque toda essa coisa de gerar atributos espaciais, espectrais e, enfim, texturais é uma etapa bastante custosa em termos de tempo. Porque para cada um daqueles polígonos, e são centenas de milhares de polígonos, eu preciso gerar todos esses atributos. Então, se eu conseguir eliminar esse tempo, ótimo, eu tenho menos tempo necessário, então, para chegar ao resultado. Quando a gente sugere lá no final trabalhar com ai, desculpa, fugiu a palavra agora, com a UNET, a ideia é justamente eliminar também esse tempo de selecionar os dados, as amostras iniciais e finais, fazer o recorte das imagens e todo esse processamento que ainda é necessário para as redes neurais convolucionais e que, usando um segmentador semântico, eu também pularia essa etapa. Então, a ideia é sempre reduzir o tempo, né? Conseguir o melhor resultado com menos tempo. É nisso que a gente está tentando chegar. Entendi. Tá ok, muito obrigado. Nada. Obrigado pela pergunta. Mais perguntas? Se ninguém tiver, eu tenho outra. Vamos lá, Garcia, legal. Você mostrou que você usou o algoritmo de Random Forest, mas eu tenho lido que o XGBoost é mais performático que Random Forest. Você não considerou a ideia de usar XGBoost? Não testei XGBoost. Não testei. Nem considerei. Tá. Mas boa dica. Eu vou dar uma lida a respeito. De repente, o que eu li é que ele performa melhor, inclusive ganha competições da Kaggle direto com XGBoost. Joia. Não valeu É uma boa considerar. Uhum. Obrigado.
Oi, Thaís, é o César, tá escutando? Oi, estou escutando. Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida, mais para saber mesmo a parte da codificação mesmo, se foi feito, por exemplo, a parte de extração de atributos, né? Você estava falando que depois foi passado para o algoritmo de redes neurais, né, o CNN, mas assim, se fosse a parte de manual, assim, né, você fez a extração dos atributos espaciais, textuais e espectrais, né, se não me engano, depois da razão lá, né, e ele teria que ser um arquivo vetorial para fazer isso, para depois você poder, acho que tem que agregar depois para poder, depois dar para o algoritmo fazer uma classificação? Isso, o que eu fiz foi extrair esses candidatos em formato vetorial. Então, em formato vetorial, tem vetores de candidatos à extração. E eu populei esses vetores usando ferramentas de geoprocessamento. Fiz tudo no QGIS para popular esses vetores, usando ferramentas de geoprocessamento e a matriz e as matrizes, que são as imagens, né? Matrizes e submatrizes. Então, são as imagens e os subprodutos dessas imagens. Então, para eu gerar atributos texturais, por exemplo, eu gero subatributos dessas matrizes. Fiz isso tudo usando o QGIS. Tá. E mais uma outra pergunta que eu teria também, sobre lá a parte de teste, né, lá para ver se ele está generalizando. A imagem, você tipo recortou uma imagem da mesma área ou deu uma imagem separada para o algoritmo para poder testar, para ver se ele ou era a mesma imagem, só foi separado uma parte para testar. As duas coisas. Eu tenho 3 imagens, né? Tenho uma imagem de janeiro, uma imagem de julho e uma imagem de outubro. Então, eu trabalhei com pares de imagens, janeiro, julho, julho e outubro. Então, aí eu já tenho imagens diferentes, né? Janeiro, julho é um par de imagens, julho, outubro, outro par de imagens. Então, eu testei a capacidade de generalização, tanto treinando numa porção da imagem e rodando para a imagem inteira, como treinando em uma porção da imagem e rodando para a imagem de outra data. É a mesma região, mas é outra data, para as quais eu tenho também dados de validação. Porque essa exploração, ela começa lá por maio e termina em outubro, mais ou menos. Então, eu consegui dividir meus dados de campo entre as imagens, né? Janeiro, junho e junho, outubro. Consegui dividir os dados de validação também dessa forma. Então, aí você teve que coletar outras amostras ou já foi treinado, né, com aquelas amostras? Já foi treinada com as amostras que eu coletei inicialmente e rodado para outra data também. Foi assim que eu testei a capacidade de generalização. Então, eu estou apresentando um outro dado, são outras imagens, né? São outros atributos. Tá, que legal. Parabéns, então. Joia, obrigada. Obrigado, César, pela pergunta. Bom, Thais, eu tenho uma pergunta, então, a gente vê pelo seu currículo, né, você trabalhou no Sensipan, trabalha com dados da Amazônia há muito tempo, né? E aí queria que você, se você puder falar um pouquinho, né, como você enxerga as possíveis contribuições, né, da pós-graduação do INPE, com uso ou não, né, das técnicas de inteligência artificial, para essas aplicações da Amazônia, né? Como que você enxerga o cenário atual? Estamos num bom momento? Como que é? Bom, eu vim do SERI, né? Eu fiz mestrado no censuramento remoto do INPE. E depois, aí doutorado em geociências, também segui nessa mesma área. E o INPE tem um curso de computação aplicada também. Eu nunca tive muita proximidade com o curso, né? Vim ter agora que grande parte dos meus colegas de trabalho, depois que eu vim para o IAV, estudam, ou tem alguma passagem, ou são professores da computação aplicada. No SERI, a gente tem problemas, muitos problemas para resolver, muitos problemas relacionados a censuramento remoto, muitos problemas.
Quando fala de Amazônia, então, é um campo bastante aberto de investigação ainda, né? Bastante aberto. Os problemas na Amazônia estão longe de terminarem, né, principalmente relacionados a atividades ilegais, então extração de madeira, desmatamento ilegal. Apesar de muitas técnicas já terem sido desenvolvidas, a gente está longe de conseguir 100% de acerto, né, na detecção de alvos e na classificação de imagens. Então, o que a gente tem tentado fazer é reduzir, como a gente tem um ambiente muito grande, né? Sim, estamos falando de 5 milhões de quilômetros quadrados. Eu preciso enviar uma equipe de fiscalização. Para onde eu mando essa equipe de fiscalização? O que é prioridade? Né? Quais as áreas que são prioritárias para monitoramento, para atuação em campo, para autuação? Né? Então, pensar tanto do ponto de vista acadêmico, em todos esses problemas, quanto do ponto de vista da gestão do território, é bastante difícil, é bastante complexo. O sensoriamento remoto é uma ferramenta e o pessoal do sensoriamento remoto está bem consciente de quais os problemas eles têm para resolver, né? Porém, falta um aumento da capacidade, né, de imagiamento. A gente hoje tem carência de gente que consiga, eu acho que, tratar, analisar esses dados, né? Então, juntando as capacidades, né? Eu vejo muito isso foi bastante interessante, uma percepção minha bastante interessante depois que eu comecei a trabalhar com o pessoal da computação. Juntando essa capacidade de enxergar o problema, entender o problema, e essa capacidade de manipular as ferramentas, e de enxergar de que maneira essas ferramentas podem ajudar a resolver o problema, juntando esse pessoal, a gente consegue ter, eu acho que um poder, né, bastante grande para subsidiar governo, não só ciência, mas para subsidiar principalmente decisões públicas para monitorar esse território. Então, assim, juntar o pessoal do sensoriamento remoto com o pessoal da computação aplicada é só uma questão de querer, né? Porque a proximidade já é bastante, física ali, né? A proximidade, e isso vai resultar em coisas super legais, eu acho. Então eu apostaria nesse casamento aí já existe, claro, né? Tem bastante gente que transita entre as duas áreas, mas eu acho que ainda tem espaço para isso. Dentro do INPE tem bastante espaço para isso. E aí, assim, dados, a gente tem agora, limite de dados não é mais um impedimento, né? O INPE tem trabalhado lá no Brasil DataCube com um volume de dados gigantesco, agora o limite é a capacidade de analisar tudo isso, né? As constelações de SAR, as constelações óticas estão crescendo, né? Essa constelação ICI, o Brasil comprou 2 satélites, eles já têm 20, a constelação Capella Space também pretende aí lançar mais centenas de satélites SAR, a constelação Planet de satélites óticos já tem centenas de satélites, tem os dados gratuitos Sentinel-1, Sentinel-2, ótico e radar, tem dados gratuitos Landsat, tem a possibilidade de trabalhar com drone, enfim, a gente tem um volume de dados muito grande, agora a gente precisa transformar isso em informação. Legal. Obrigado. Então, obrigado pela resposta. O Daniel, agora eu vi, né? Ele tem uma pergunta aqui no chat. Parabéns para a apresentação. No caso da implementação da rede, teve uso de GPU para o processamento? Né? Essa é a pergunta do Daniel Lamosa. Não teve, Daniel. Bom, muito bem. Então, mais alguma pergunta? Então, acho que a gente pode encerrar, né? Novamente, a gente agradece a doutora Taísa pela excelente apresentação, pela discussão. Agradecemos também aos alunos, quem assistiu à palestra e participou das perguntas, né? Então, lembrando que depois essa apresentação vai ficar gravada
aqui. Se alguém quiser assistir novamente, tirar dúvidas aí, vai ela ficar disponível. Obrigado, então, pessoal. Boa tarde. Já eu que agradeço a todos pela audiência e pela oportunidade e fico à disposição. Qualquer coisa, estou lá no IAV e disposta sempre responder eventuais dúvidas, se houver.